quarta-feira agitada com novidades sobre a contratação de Lucas Paquetá. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. Reunião marcada. O Flamengo tem encontro agendado para essa sexta em busca de um acordo financeiro junto ao West Ham da Inglaterra. Muitos indicam que o Mengão estaria disposto a aumentar a proposta e selar de vez a volta do craque de imediato. 42 milhões de euros. Essas e outras notícias do nosso Mengão iremos acompanhar agora. Hoje tem Cariocão ao vivo na Globo, em Bangu e Flamengo. É logo depois da novela Três Graças. Mas o que tá na cabeça do torcedor rubro-negro é isso aqui, ó. O Lucas Paquetá, vem ou não vem? A diretoria segue com esperança e ainda negocia com West Ham da Inglaterra. Correto? Bruno Halpern conta mais pra gente. Boa tarde. Salve, salve, Mari. Um grande abraço a todos. Essa novela continua e sexta-feira deve ter uma nova reunião entre representantes do Flamengo e do West Ham da Inglaterra. A expectativa da diretoria rubro-negra é que os ingleses aceitem a proposta de 250 milhões de reais oferecidas pelo clube. O West Ham quer algo aí na casa de 370 milhões de reais. A ideia é chegar em um meio termo nesses valores. A gente sabe que o Lucas Paquetá, a decisão dele de jogar no Flamengo, de querer voltar ao Brasil, vai pesar muito nessa negociação a favor dos rubro-negros, uma negociação que segue muito complicada, afinal o Lucas Paquetá é titular absoluto no West Ham da Inglaterra, voltou aos treinamentos hoje depois de uma lesão nas costas, ele tem 18 jogos no campeonato inglês e deve inclusive jogar no fim de semana contra o Tottenham em Londres. Quem já está na área é o goleiro Andrew, 24 anos, revelado pelo Botafogo, chegou ontem à noite no Rio de Janeiro, vai realizar exames médicos hoje à tarde e, se aprovado, vai assinar contrato por 4 temporadas, ele que veio do Gil Vicente de Portugal. Mari. Perfeito, Bruno. Agora vamos de bola rolando. Jogo contra o Bangu. Na estreia, ok, foi a molecada, mas não foi exatamente um jogo 10, não, né? Pois é, Mari. Molecada vai ter uma nova oportunidade hoje em Moça Bonita, lá em Bangu, contra a equipe do Bangu, jogo das 9h30 da noite. O técnico Bruno Pivetti, que deve praticamente aí repetir o time da estreia no empate em 1-1 com a Portuguesa. O objetivo é dar sequência a essa equipe que vai jogar as próximas 2 rodadas do Campeonato Carioca contra o Bangu hoje e sábado contra o Volta Redonda. Os titulares devem voltar gradualmente na quarta-feira da semana que vem, daqui uma semana, contra o Vasco. Campinho na tela, provável Flamengo para logo mais, time sub-20 para pegar o Bangu em Moça Bonita. Tem o Léo Nanete no gol, Daniel Salles, Iago, zagueiro artilheiro João Vitor e o Johnny fechando a defesa. Aí o meio-campo de Pablo Lúcio, o Lucas Vieira e o Guilherme Gomes. Na frente, Douglas Telles, Joshua e o Wallace Ian, o mais experiente do time e esperança do gols do Flamengo para essa noite em Moça Bonita, Mari. É isso, o torcedor do Flamengo esperando a contratação de um outro centroavante para revezar com o Pedro, para substituir o Pedro, como muitas vezes teve a necessidade durante essa temporada. Então isso a gente já sabe que é uma meta do Flamengo. Vene Casagrande, situação de atacante, Paquetá. O Paquetá chegando resolve todos os problemas. Quebra até um galho para jogar ali com o Arrascaeta, como um 9. O Arrascaeta é quase centroavante, o Paquetá também. Boa tarde, meu amigo. Boa Dá tarde. Novidades. Traz novidades. Boa traz tarde, novidades. Flavinho. Boa tarde, Vilela. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Dessa vez aqui a gente participando junto, pessoalmente, porque já você está sempre aqui. antes. Agradecendo, Vilela. Obrigado Aqui no estúdio. Muito Seja obrigado. muito bem-vindo. Sinta-se em casa, tá, meu Obrigado amigo? pelo Mas carinho. vamos lá, sobre o Flamengo. Eu acho que se de fato o Paquetá for contratado, resolve quase tudo. Porque eu não vejo o Paquetá jogando como centroavante, Claro. até mesmo para ser o reserva Sabe imediato. jogar, mas não é Sabe dele, jogar, inclusive jogou assim nos tempos de Reinaldo Rueda aqui no Flamengo, mas não é a dele. Eu acho que ele pode fazer várias funções no meio de campo, mas repito, Flavinho, o que eu falei ontem, a novela Paquetá vai demorar para terminar. E assim, a tendência é que só termine no meio da temporada. Vamos lá, vamos trazer alguns pontos aqui, conversando com mais pessoas desde ontem até agora. Por que o Paquetá quer voltar ao futebol brasileiro? Além de voltar a ser feliz, se sentir amado, abraçado, ele também tem a intenção de conquistar grandes títulos na carreira. E de fato é isso. Se eu fui olhar o currículo dele, ele não tem grandes títulos. O título mais importante que ele tem na carreira é a Copa América com a seleção brasileira. E por clubes ele nunca conquistou grandes títulos. E no Flamengo ele teria essa oportunidade. Só que
Estamos falando de um West Ham que está brigando para não ser rebaixado. Estamos falando de um West Ham que, querendo ou não, abraçou o jogador no momento mais complicado da carreira dele, quando ele passou por aquela suspeita. E ainda bem que foi comprovado que ele não teve participação. Então como é que o West Ham vai aceitar liberar o Lucas Paquetá agora por um valor menor do que eles entendem que o Lucas Paquetá está valendo? Eu acho que isso é achismo através de conversas com pessoas envolvidas na situação. Eu acho que o Flamengo vai tentar avançar na negociação para ter o Lucas Paquetá no meio da temporada, o que não seria nenhum problema. Repito, você esperar para o Paquetá no meio do ano, após Copa do Mundo, seria ótimo para o Flamengo, porque o Flamengo, de fato, ele não está necessitando de um jogador como o Lucas Paquetá, embora seja um grande jogador que possa fazer várias funções. Então o Flamengo trabalha através da paciência. Fez uma proposta, teve a proposta recusada, tem o ok do jogador, tem o interesse do jogador, tem a vontade do jogador. E o jogador, embora a gente esteja falando de um Lucas Paquetá que está vivendo um grande momento, mas não vive o seu melhor momento, a gente não acredita numa grande equipe do cenário europeu fazendo uma proposta para o Lucas Paquetá que possa fazer ele mudar a cabeça dele, ou seja, mudar a vontade dele, que nesse momento é jogar no futebol brasileiro novamente. Então é questão de paciência. E repito, você que está em casa ansioso pela chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo, tem chance, mas eu acho que essa chance vai ser muito maior no meio da temporada, ainda mais se o West Ham for rebaixado. Por quê? Por contrato, o Lucas Paquetá terá redução salarial. E não é só o Lucas Paquetá, isso é todo jogador que chega ao West Ham. Isso é contrato. Se o West Ham for rebaixado, cerca de 50% do salário é reduzido desse atleta. Então o Lucas Paquetá teria uma redução salarial, o que não seria nenhum problema para ele se ele voltasse para o futebol brasileiro, vestir a camisa do Flamengo e ter essa redução salarial. Ou seja, o cenário está muito positivo para o Flamengo para que essa negociação seja concretizada no meio da temporada. Mas é importante o Flamengo deixar tudo bem encaminhado, como aconteceu com o Jorginho na ocasião. Vocês vão se recordar que o Flamengo tentou no meio do ano e acabou trazendo um jogador na metade da temporada. Ô Vilela, você como tricolor, acompanhando esse movimento do rival, o Flamengo já tem uma força com jogadores de seleção, um elenco com muitas opções, qualificado. Traz o Paquetá, dá uma complicada para os rivais, fica ainda mais forte. E como é que você vê esse desejo dele? Porque aos 28 anos, o cara com mercado na Europa, a seleção brasileira, ele normalmente, a gente vê na grande maioria dos jogadores, o cara quer ficar. E ele acha digno ter essa vontade de defender o clube do coração. Ele foi revelado no Flamengo e mesmo estando no auge, não quer ouvir, pelo menos é o desejo dele, né? Bacana ele ter essa vontade, mesmo financeiramente, talvez não sendo tanta vantagem, né? Ele poderia ganhar mais na Europa, mas enfim, o que vale o desejo dele de jogar no Flamengo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vilela, viajante tricolor, já participou muitas vezes aqui nas ruas, entrevistas, entradas até nos Estados Unidos e agora a gente tem o prazer de recebê-lo no estúdio. Vilela. Bom, primeiramente, agradecer o convite, Venier, você, né, o pessoal aqui do SBT. Um prazer estar aqui para falar de futebol, que é a paixão absoluta nossa, né? Eu, particularmente, apaixonado pelo Fluminense, mas a gente realmente fala sobre todos os clubes, acaba falando, e o Flamengo hoje é um clube muito forte. O Flamengo veio se organizando desde a época do Bandeira, e eu sempre falei lá atrás, né? O dia que o Flamengo se organizar, a coisa vai complicar. E o Flamengo se organizou, a torcida do Flamengo é gigante, o time é muito forte, a arrecadação do Flamengo é muito forte, porque existe um interesse comercial muito grande em cima do Flamengo, está sendo bem administrado, e trazer um Paquetá ou qualquer outro jogador que o Flamengo queira, o Flamengo tem potencial para isso. Tentou no Cruzeiro, né, o Caio Jorge, só que lá tem um cara bilionário que também vai peitar, mas ele vai sempre ter essa condição. E a questão que você está me falando, né, do Paquetá querer voltar, o cara que está cheio de dinheiro, o cara que está... Provavelmente, talvez até com a vida resolvida, muito provavelmente. Mas a gente vê outros casos e mesmo assim o jogador quer mais, Eu sei, Flávio. Mas o que acontece? O cara quer realizar um desejo de estar no Flamengo, ele não quer chegar aqui talvez com uma idade muito avançada, ele quer ser campeão no Flamengo. É bacana, e o Flamengo esse está desejo. fazendo o certo, que é repatriar. Se tiver em caixa, tem que saber se o jogador... se aquilo ali não vai ter problema de grupo, porque às vezes você traz um jogador e o jogador traz junto um problema, então não vale a pena. O Flamengo está com as coisas organizadas, não precisa ficar trazendo problema só porque é nome, é famoso. Agora, esse é um cara identificado, Flamengo, jogador de seleção brasileira, tem a vida resolvida, quer jogar no Flamengo, é mais um
para dar trabalho para nós, né? Não tem jeito, é mais um para dar trabalho. Mas o Fluminense é pesado também, e principalmente no Fla-Flu, a gente é pesado e vai ter que competir, não tem jeito. O pessoal pergunta, Vilela, e aí, cara, como é que vai ser? Vai ser Flamengo e Palmeiras sempre? Cara, enquanto você não tiver conseguir igualar essa questão financeira, você vai ter que ter contratações cirúrgicas para você montar um time cirúrgico para poder competir, para chegar e ganhar, como um Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, você tem que ter um elenco, não adianta ter um time só titular, você tem que ter um elenco para poder competir com o Flamengo, que tem um elenco, e fora o entorno, torcida, estádio cheio, é pesado o cenário, a gente sabe que é. Mas é nosso rival, é o grande rival, assim, é um clássico, né? O clássico, para mim, é um dos maiores clássicos do mundo. E a gente tem que aceitar, não tem o que fazer. Vai contratar, se vier mesmo, não sei se já está confirmada a vinda dele, Vene? Lucas Paquetá? Não, quem me dera, pô. Você acha que eu estaria aqui? Eu estaria então, comemorando em algum lugar. Vier, mas ele falou muito bem. No aeroporto já. Pois é, o Vene... Eu estaria indo à Inglaterra buscá-lo. Vai buscar lá, né? E aí, assim, porque você falou tão bem, explicou todo o processo, o West Ham, se cair e tudo mais. Não, assim, eu acho que as chances são boas, Léo. E deve ficar pro meio do ano. As mas chances é são mais muito um boas. questionamento do que eu acho, né? Eu só acho que o torcedor rubro-negro, se quiser de fato o Lucas Paquetá, tem que torcer muito pro West Ham ser rebaixado. Porque se o West Ham for rebaixado, as chances aumentam bastante. Porque o valor de mercado dele vai cair. O salário dele vai cair. O orçamento do clube. O West Ham vai ficar pressionado para fazer uma boa operação agora, porque o contrato dele é curto, ou seja, é agora ou nunca para vender o jogador, e o West Ham vai precisar fazer uma negociação com esse jogador, até mesmo para ter receita, pensando na próxima temporada, que vai ser na segunda divisão lá da Inglaterra, caso seja rebaixado de fato. Isso também envolve um outro clube, o Wolverhampton, que tem o John Ares, que tem o João Gomes, que tem o volante André, porque é assim, lá é assim, a receita cai bastante. E sobre, assim, a negociação envolvendo o Lucas Paquetá, eu só vejo ponto positivo. Porque não é um jogador polêmico. Agrega. Ele vai agregar em todos os sentidos. No ambiente, vestiário, ele é bom de vestiário. Eu, particularmente, se eu estivesse no elenco do Flamengo, eu ia estar torcendo para ter o Lucas Paquetá do meu lado, porque é um tipo de jogador que valoriza demais os seus companheiros, faz os seus companheiros crescerem. É um exemplo aqui, o Jorginho. Quem joga ao lado dele ali, na volância do Flamengo, sobe de produção. Olha o Everton Araújo quando joga ao lado dele, olha o Saúl quando joga ao lado dele, olha o próprio Pulgar, que já era bom jogador, mas quando ele tem o Jorginho ao lado dele, como cresce de produção. Imagina você jogar ao lado do Lucas Paquetá. Fazendo analogia, basicamente você sentar ao lado do jornalista que você elogia bastante, que você olha como referência. Eu ia adorar sentar com um jornalista aqui do meu lado que ia me fazer crescer também. Então, é assim. Mas ele chega para ser titular, Vene? O Lucas Paquetá? Ele chega no lugar de quem? Aí é um trabalho para o Felipe Luiz. Não, mas eu quero que você dê a sua opinião. Você botaria... complicado, se você é o técnico, se você é o técnico do Flamengo, você colocaria o Lucas Paquetá. Ok, mas no lugar de quem? Eu gosto do Lucas Paquetá atuando como segundo volante. É a especialidade dele, onde ele briga por vaga na seleção. Exatamente, ele mas como aí segundo volante. Teria que sair Jorginho ou Pulgar. Mas não tem jeito. É aquilo que a gente fala aqui. O debate de time titular do Flamengo vai se tornar o sexo dos anjos nessa temporada do futebol brasileiro. Mas no meio de campo, Jorginho, Paquetá e Arrascaeta. É isso. É basicamente isso. Nossa. E você tem o Pulgar à sua disposição, caso alguém precise sair, caso alguém seja expulso, caso alguém se machuque, você tem um Pulgar à sua disposição. Se a ideia do Flamengo, e o BAP disse isso publicamente, é ter 2 times, 22 titulares, você trazendo um jogador como esse, você deixa muito claro que não fica só na teoria, fica na prática também. 22 titulares é pesado, hein? E, pô, Flamengo e tem um detalhe, tá com dinheiro, tá com dinheiro pra isso. Tá complicado. Você vai concordar comigo. Fala, Vene. O Arrascaeta atualmente, ele não é mais um meia. Ele atua muito mais como um segundo atacante. Se você olhar, joga muito na frente, se você analisar o jogo dele, ele está jogando mais como segundo atacante. Não à toa ele está fazendo mais gols. Hoje, qual é o único meia, de fato, que o Flamengo tem, que atua como meia? É o Carrascal. E o Lucas Paquetá, ele pode fazer essa função. A gente brinca aqui sobre versatilidade, jogador coringa. O Gerson era o coringa do Flamengo, mas o Lucas Paquetá pode assumir essa função de coringa, porque ele faz várias funções no meio de campo do Flamengo. E a gente até brincou aqui como centroavante também. E não é uma brincadeira, de fato ele jogou como centroavante, fazendo gol de cabeça. Seleção também já chegou ali como 10, encostando no centroavante. O Paquetá também já exerceu essa função. O Lucas Paquetá, na minha concepção, analisando os jogos da seleção brasileira, foi o jogador que mais se entendeu em campo com o Neymar.
Repara só, ele e Neymar, como é que eles se entenderam em campo. Por quê? São dois jogadores de altíssimo nível. É outro O que nível. falta? O que falta? O West Ham aceitar. Convencer os só o que ingleses, falta. Vilela, a liberar. Mas o valor- aceitar a Vilela, proposta. imagina você é o West Ham. E você está brigando para você não ser rebaixado. Você vai liberar o seu principal jogador? Você vai vender o seu principal jogador por um valor abaixo do que de fato ele vale Mas atualmente? quantas rodadas faltam? Faltam muitas Vai rodadas. ter antes da Copa, então acaba é antes da ele Copa. que é o jogador. Só que o Flamengo pode contratar o Lucas Paquetá, o West Ham pode vender o Lucas Paquetá para o Flamengo até o dia 3 de março. Pode chegar em março, o West Ham, do jeito que está, nessa sequência aí, pode chegar em março, o West Ham praticamente rebaixado. Aí o que vai acontecer? Vai facilitar a vida do Flamengo. Porque o Lucas Paquetá ele já externou o desejo dele de voltar ao futebol brasileiro. Mas espera aí, agora até 3 de março Sim, a janela que o West Ham pode tem vender que fechar até 3 de março. para o primeiro semestre. Entendi, mas não vai ter uma definição do campeonato inglês até lá. Mas pode né? fechar, fechar e marcar uma ficar data bem pra- encaminhado o rebaixamento do West Ham. E facilitar essa situação Facilitar. para o Por Flamengo. exemplo, chegou no fim de fevereiro, o West Ham tá mal das pernas. Não tem jeito. Aí você já começa a planejar a sua próxima temporada, que é a disputa da segunda divisão. Então o desfecho dessa novela, Vene, não deve ser lá no meio do ano, tem que ser agora, final de fevereiro, início de março. Sim, é o que desejo do Flamengo, né? Agora, você não pode botar a arma na cabeça do West Ham e obrigar o West Ham a vender. Ainda mais por uma quantia menor do que eles desejam nesse momento. Lembrando, eles pediram 42 milhões e meio de libras para vender o Lucas Paquetá. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros mais 5 milhões e metas. Existe uma diferença em real, só para o povo entender, de 100 milhões de reais. Hoje é isso. Nossa, agora, pode chegar diferente. daqui a 20, 30 dias, eles entenderem que de fato eles vão ser rebaixados mesmo, e aí já começar uma negociação para liberar o Lucas Paquetá. Até quando ele sai de graça, o contrato dele termina quando? No meio de 2027. Certo. O contrato dele a partir do final do ano, É isso. ele assina pode um assinar o pré-contrato. o que não é interessante para os ingleses, claro, não levar nada com a saída dele, né? Exatamente. Então, assim, uma dica que eu dou pro torcedor rubro-negro: comece a secar bastante o West Ham. Assiste Torça- Premier League, torça É isso. contra o West Ham. Contra o West Ham, pro West Ham ser rebaixado, porque aí as chances do Flamengo conseguir a São contratação 3 rebaixados lá, Lucas né? Paquetá aumenta bastante. São 3 rebaixados. Vamos falar do jogo de hoje. O Flamengo entra em campo, garotada, volta a atuar. No primeiro jogo, empate contra a Portuguesa. Hoje pega o Bangu às 9h30 da noite em Moça Bonita. Essa é a primeira rodada do Campeonato Carioca. Aquele jogo foi antecipado contra a Portuguesa. A equipe comandada pelo treinador da base, o Bruno Pivetti, deve ser a mesma que iniciou contra a Portuguesa. Vai ser, né? Bem parecido o time, né? Fato curioso é que o rubro-negro volta a atuar no estádio de Moça Bonita após quase 9 anos. A última vez havia sido em 2017, pelo estadual de 2017. Vene, será que hoje o Flamengo vence a primeira partida do ano, Vene? Bola de cristal pro Vene. Vai vencer, Vene? O que você vê aí? Eu estou com a confiança aqui alta da a Fla escalação. Kids. A Fla Kids A Fla conseguir Kids, essa vitória. Já essa vai primeira- mostrar a formação da Fla Kids. Essa primeira vitória no Campeonato Carioca. E sim, ele deve repetir o time, não vejo motivos para ele não repetir o time, embora não tenha sido uma vitória, mas também o time não jogou tão mal assim. Eu acho que também tem o peso da estreia. Enfim, muitos fatores podem ter influenciado, inclusive no primeiro tempo, se o Wallace tivesse aproveitado as oportunidades que ele teve, a história poderia ter sido diferente, porque ele teve 2 boas chances de abrir o placar e acabou não convertendo essas chances, perdendo essas Ele possibilidades. será, provavelmente, né, Ele vai ser a titular prévia hoje. titular do centroavante, mas tem um garoto promissor aí que vai pro banco, Tem o Rian Roberto, um Rian Roberto. baita jogador, ele foi relacionado, ele não foi relacionado para o primeiro jogo, porque ele estava voltando de uma lesão muscular e dessa vez ele fica à disposição do Bruno Pivetti, um jogador de 17 anos, mas já está se destacando no sub-20, ou seja, um jogador que chama muita atenção e o torcedor rubro-negro está com uma expectativa muito grande. Atacante de lado. De lado, exatamente, muita velocidade. Para quem ainda não conhece, sugiro, fique de olho nesse jogador, porque de fato é um jogador que está chamando muita atenção, não só dentro do Flamengo, fora do Flamengo também. A gente sabe que os scouts dos clubes europeus ficam acompanhando e é um jogador que de fato está chamando muita atenção. A gente sabe, categoria de base é diferente, muitos se destacam e quando chegam no elenco profissional acabam não tendo, enfim, a mesma performance. Então, assim, é óbvio que
A expectativa é alta, mas eu sugiro o torcedor ficar de olho e ter um pouco de paciência. Caso entre no segundo tempo e não seja aquela grande partida, tenha paciência. Mas é um jogador que, de fato, eu peço para o torcedor rubro-negro ficar de olho. Eu sou um cara que particularmente gosta de acompanhar a categoria de base. Sempre que dá, eu assisto aos jogos do Rian Roberto e ele chama muita atenção. Um jogador que chuta bem com as duas pernas, jogador rápido, veloz. Um estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta bastante. Mas eu acho que, além dele, o Wallace ele precisa performar mais. Um jogador que já é do elenco profissional, um jogador que tem que chamar a responsabilidade. Quando eu falo chamar a responsabilidade, não é fazer o que ele fez contra a Portuguesa, discutir no primeiro tempo, sabe? Esse tipo de postura que eu particularmente não gosto técnica, bastante. Né? É isso, é chamar a responsabilidade pela parte técnica. Porque ele já é do elenco profissional, ele está reforçando a Fla Kid. Então é um jogador que tem que fazer a diferença. Fala, André, vamos passar rapidinho então essa provável escalação, valorizar nosso trabalho aqui, a nossa arte, né? Foi feita aqui com tanto carinho, fotinha dos jogadores, deu uma trabalheira para os nossos amigos. O goleiro Léo, Daniel Salles, lateral direito, bom jogador, o pessoal já conhece, a zaga com o Iago, fez o gol, que evitou a derrota, ao lado do João Vitor também já passou pelo profissional, Johnny na esquerda, Pablo Lúcio, Lucas Vieira, a dupla ali de volantes, o Guilherme Gomes, mais avançado, Douglas Telles, a gente falou do Wallace Ian e o Joshua jogando aberto na esquerda. O Wallace Ian é o centroavante, perdeu 2 gols contra a Portuguesa, entra pressionado, tem que desencantar aí no Carioca. E o novo goleiro do Flamengo já está na área, hein? O Andrew desembarcou no Aeroporto Internacional Tom Jobim na noite de ontem para realizar os exames médicos e assinar o contrato de 4 anos com o rubro-negro. Ele é o segundo reforço do Flamengo para a temporada de 2026 e chega com grande expectativa, já que recentemente o técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol do clube, José Boto, assistiram uma partida do Gil Vicente, ex-clube de Andrew em Portugal, e gostaram da atuação do goleiro. Ele tem 24 anos, chega para disputar a posição com o argentino Rossi. Acertou na escolha, o Vene, aí você colocou, né, que foi também uma boa oportunidade, é jovem, é promissor, e pela situação, vamos já colocar o garoto falando, ele falou com o BTB, nossos amigos do BTB, a gente sempre agradecendo o trabalho lá da garotada do BTB. Vamos ouvir o goleiro, o novo goleiro do Flamengo. Estou muito feliz com essa oportunidade, só agradeço a Deus e vamos juntos, vamos trabalhar e conquistar muitos títulos. Muito feliz, estou muito feliz, é isso aí, uma grande oportunidade na minha vida, falou o básico, não era uma entrevista oficial, arrancaram ali uma palavrinha, mas a boa escolha, né, o garoto é promissor, é um cara que é uma aposta, uma situação de mercado, como você já colocou, e se o pessoal assistiu e gostou dele, por que não, né, Vene? Olha, Flavinho, primeiro, se a gente achar que o Felipe Luiz e o José Boto fizeram essa contratação por conta de um jogo que eles assistiram, assim, com todo o respeito, não dá para você fazer a contratação por causa de um jogo. Eu acredito que tenha sido muito mais uma oportunidade de mercado. Se eu falar para você que eu assisti a 10 jogos do Andrew lá pelo Gil Vicente, eu vou estar mentindo. Eu sou um cara que eu tento acompanhar o máximo de jogos possível, mas assim, é impossível. Não dá, é impossível. Você não vai eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano. O Campeonato Português Só que e todos é um goleiro que estava valorizado no mercado, um goleiro que o Bahia estava querendo, o Grupo City, um goleiro que o Red Bull Bragantino estava querendo, Botafogo e a gente também sabe que o Red Bull Bragantino gosta de fazer essa captação de jovens jogadores, estava valorizado, e o próprio Botafogo queria. Então, assim, não deve ser um goleiro abaixo da média, pelo contrário. Então, a partir do momento que a diretoria enxergou essa oportunidade de mercado de fazer a contratação barata de um jogador que tem potencial, eu acho válido a aposta. Para mim, nenhum problema. Só não acho que vai ser um goleiro que vai botar uma sombra no Rossi. Que o Rossi vai virar para o banco de reserva e falar assim, putz, se eu der um mole como eu dei contra o Fluminense, eu vou perder minha vaga. Eu acho que não é esse tipo de goleiro, tá? Mas eu acho que é válida a contratação. Repito, por ser uma contratação barata, 1,5 milhão de euros. Hoje, só de ele botar esse boné do Flamengo aí, ele está valendo pelo menos o dobro, com certeza. Se algum clube quiser contratar, o Andrew vai ter que pagar pelo menos o dobro. Então, assim, eu acho que um jogador que é uma aposta, uma oportunidade de mercado, e eu acho válido esse investimento aí, porque sem sombra de dúvida, se é um jogador que vários clubes estavam interessados, é porque de fato ele tem potencial. Bora falar do Flu, Vilela tá ansioso aqui para falar do Fluminense, estreia hoje no Campeonato Carioca contra o Madureira, 7h da noite, estádio Luso Brasileiro. A possibilidade de um reencontro entre Lucas Paquetá e o Flamengo volta a ganhar força, sustentada principalmente por uma relação antiga, construída ao longo de muitos anos e por uma insistência que nunca deixou de existir, mesmo quando o cenário parecia pouco favorável.
Desde que deixou o clube em 2018, o Meia sempre deixou claro, em entrevistas e declarações públicas, que o retorno à Gávea não era uma hipótese distante ou um discurso protocolar. Para ele, trata-se de uma questão de tempo. Em dezembro de 2022, ao ser questionado sobre essa possibilidade, foi direto ao afirmar que isso iria acontecer um dia, sem rodeios ou condicionantes. A frase resume bem o sentimento que acompanha sua trajetória desde a saída precoce para o futebol europeu. A relação entre Paquetá e o Flamengo ultrapassa o vínculo profissional comum entre clube e atleta. Ele chegou ainda criança, em 2007, passou por praticamente todas as etapas da formação nas categorias de base e viveu momentos de incerteza antes mesmo de se firmar como promessa. Houve um período em que quase foi dispensado por questões físicas, algo que poderia ter mudado completamente o rumo de sua carreira. A permanência, porém, foi decisiva. Com o passar dos anos, amadureceu, ganhou espaço e fez sua estreia no time profissional em 2016, em um momento em que o clube buscava reconstrução esportiva e apostava em jovens talentos. Em pouco tempo, Paquetá deixou de ser apenas uma promessa para se tornar peça central da equipe. Seu estilo de jogo, marcado por intensidade, técnica e identificação com a torcida, fez com que ele rapidamente se tornasse um dos símbolos daquela geração. A venda para o Milan em 2018 aconteceu em um contexto de necessidade financeira e valorização de mercado, mas nunca foi encarada pelo jogador como um rompimento definitivo. Na despedida, emocionado, deixou claro que sentia estar saindo de casa e que carregava a convicção íntima de que em algum momento retornaria. Na Europa, sua trajetória teve altos e baixos. No Milan, apesar da expectativa elevada, não conseguiu repetir imediatamente o protagonismo que tinha no Brasil. Foram 2 temporadas de adaptação, aprendizado e cobranças, sem o brilho que muitos esperavam. A transferência para o Lyon marcou uma virada importante. Na França, Paquetá encontrou um ambiente mais favorável, assumiu responsabilidades, evoluiu tecnicamente e voltou a chamar a atenção do mercado internacional. Foi ali que consolidou sua imagem como jogador de alto nível e reforçou seu espaço na seleção brasileira. O desempenho no Lyon abriu as portas da Premier League e o West Ham investiu pesado para contratá-lo em 2022, desembolsando uma quantia expressiva para tirá-lo do futebol francês. Na Inglaterra, Paquetá se firmou como um dos principais nomes da equipe, participando de campanhas relevantes e conquistando inclusive um título continental, a Conference League, na temporada 2022-23. Apesar disso, mesmo com uma carreira sólida fora do país e reconhecimento internacional, o desejo de voltar ao Brasil começou a ganhar força com o passar do tempo. O próprio jogador já havia projetado, anos atrás, que retornaria ao Flamengo por volta dos 30 anos. Ele completa 29 em agosto, o que torna essa projeção cada vez menos distante. Embora ainda tenha mercado na Europa e seja constantemente observado por outros clubes, Paquetá manifestou internamente o desejo de retornar ao seu país de origem. Mais do que isso, deixou claro que, se voltasse ao Brasil, não teria interesse em vestir outra camisa que não fosse a rubro-negra. Esse posicionamento, conhecido pelo Flamengo, pesa consideravelmente em qualquer negociação. Outro fator relevante é a relação de confiança entre o clube carioca e o staff do jogador. São os representantes de Paquetá que mantêm contato direto com o West Ham, intermediando conversas e buscando caminhos para viabilizar uma transferência que atenda aos interesses de todas as partes. Essa proximidade facilita o diálogo e permite que o Flamengo esteja sempre bem informado sobre o cenário, mesmo quando as tratativas não avançam de forma concreta. Ao longo dos últimos anos, houve pelo menos 2 momentos em que o retorno foi discutido de maneira mais direta. O primeiro aconteceu em meio ao processo, que envolveu acusações relacionadas a um suposto esquema de apostas na Inglaterra. Durante esse período delicado, o apoio recebido pelo jogador fortaleceu laços antigos. Ainda sob a gestão do então presidente Rodolfo Landim, o dirigente Marcos Braz chegou a ir pessoalmente à casa de Paquetá
para tentar convencê-lo a voltar ao Rio de Janeiro. A iniciativa demonstrou o interesse real do clube e a importância atribuída ao jogador. Naquele momento, porém, a negociação não avançou. Paquetá vivia uma situação sensível e optou por não forçar uma saída do West Ham, clube que, segundo ele, ofereceu apoio significativo em um dos períodos mais difíceis de sua carreira. O jogador explicou posteriormente que, embora tivesse vontade de retornar e soubesse que se sentiria bem no Flamengo, não se sentia confortável em deixar um clube que o acolheu, respeitou sua família e esteve ao seu lado em momentos complicados. Para ele, a gratidão falou mais alto e a decisão foi adiar o sonho. Em um segundo momento, já sob uma nova gestão no Flamengo, as conversas voltaram a acontecer. Paquetá, mais tranquilo em relação à sua situação profissional e ciente de que poderia continuar atuando normalmente, sentiu o desejo de retorno ainda mais forte. Ele chegou a conversar com Felipe Luiz, técnico do Flamengo e amigo pessoal, demonstrando abertamente sua vontade de vestir novamente a camisa rubro-negra. Também compartilhou esse sentimento com seus empresários, deixando claro que não se tratava apenas de uma ideia vaga, mas de um plano que gostaria de concretizar. Mesmo assim, novamente surgiram obstáculos. O West Ham adotou uma postura firme, dificultando qualquer avanço. Para o clube inglês, perder um jogador do nível de Paquetá não é simples, especialmente considerando o investimento feito e a importância do atleta no elenco. O próprio jogador reconheceu que se tratava de uma decisão difícil. Aos 28 anos, ele ainda se considera jovem, com muito mercado fora do Brasil e em plena capacidade de manter um alto nível de desempenho no futebol europeu. Ainda assim, o desejo de voltar era grande. Mais uma vez, Paquetá optou por respeitar o contrato e a relação construída com o West Ham. Ele evitou criar qualquer tipo de conflito ou forçar uma saída, entendendo que aquele não era o momento adequado. Mesmo com a frustração de ver o retorno adiado, manteve a convicção de que as portas estariam sempre abertas e de que, em algum ponto do futuro, a volta aconteceria naturalmente. Além do aspecto emocional, o projeto esportivo também pesa na decisão. Paquetá avalia a possibilidade de ampliar sua galeria de títulos, algo que o Flamengo pode oferecer de forma mais concreta no cenário sul-americano. Até agora, sua carreira conta com conquistas importantes, mas em número relativamente modesto para um jogador de seu nível. Ele venceu o Campeonato Carioca em 2017, a Copa América com a seleção brasileira em 2019 e a Conference League pelo West Ham. A chance de ser protagonista em um clube com ambições constantes de títulos nacionais e continentais é vista como um atrativo relevante. O Flamengo, por sua vez, sabe que esse protagonismo pode ser decisivo. O clube entende que não se trata apenas de contratar um jogador tecnicamente diferenciado, mas de resgatar um ídolo recente, alguém com forte identificação com a torcida e com a história do clube. Essa ligação emocional é considerada o principal motor da negociação. Paquetá nunca escondeu seu sentimento pelo Flamengo, acompanha os jogos, se declara torcedor e mantém viva a relação com o clube mesmo à distância. No aspecto financeiro, a negociação é complexa. O West Ham estipula um valor elevado para liberar o jogador, na casa dos 60 milhões de euros, cifra que representa um investimento muito alto para os padrões do futebol brasileiro. O Flamengo, por sua vez, admite ir até cerca de 40 milhões de euros, o que já seria uma das maiores contratações da história do clube. A diferença entre os valores é significativa e exige criatividade, paciência e vontade política de ambas as partes para ser superada. Enquanto isso, Paquetá tem sinalizado ao clube inglês o desejo de ser liberado nesta janela de transferências. Ele ficou fora de jogos recentes e não participou de treinamentos na Inglaterra, com sua equipe alegando que o jogador enfrenta um problema físico nas costas. Independentemente da situação médica, o contexto reforça a ideia de que o atleta e seu entorno trabalham para viabilizar a saída, mantendo viva a esperança do retorno ao Rio de Janeiro. A história de Lucas Paquetá com o Flamengo é marcada por identificação, gratidão
e uma promessa nunca esquecida. Desde a infância nas categorias de base até a despedida emocionada antes da transferência para a Europa, passando pelas declarações ao longo dos anos, tudo aponta para um vínculo que resiste ao tempo e à distância. Para o Flamengo, essa relação antiga e a insistência do jogador em voltar são trunfos importantes em uma negociação difícil, mas carregada de significado. Para Paquetá, trata-se de voltar para casa no auge da maturidade, disposto a escrever novos capítulos com a camisa que sempre considerou como sua verdadeira pele.